Sejam todos bem-vindos à nossa consultoria. Infelizmente, gostaria que fosse possível dentro do escritório, dentro lá da agência, mas lá, assim como vocês, acho que a gente também está fazendo home office, então está todo o time em casa. Não temos previsão aqui em São Paulo, não sei se todo mundo está falando de Brasília, mas aqui em São Paulo estão até sem prorrogar, jogaram lá para frente ainda, o governador jogou quase que para o final de maio, e então está sem previsão. Mas mesmo assim, independentemente, eu deixei a critério do time, quem quisesse ir poderia ir, mas todo mundo preferiu também ficar em casa, assim como eu, então acho mais seguro, mais tranquilo. Então, não se espantem, minha esposa está do outro lado, também está fazendo call, então às vezes pode ser que vaze um pouquinho de áudio, mas dá para a gente tocar. Legal? Eu queria conhecer um pouquinho de vocês, ver se até onde eu consigo ajudar, até onde a gente consegue trabalhar junto. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho nesse sentido, eu conhecer cada uma, às vezes eu conheço só por mensagens. Eu vou começar então. Eu sou a Emily, faço parte do time do INACEP, que é o Instituto de Segurança Privada, que mexe mais com a parte de negócios. E falando um pouquinho das redes sociais, hoje a gente tem 4 canais que a gente tem usado um pouquinho mais intensivamente, que é o Instagram, Facebook, canal do YouTube e LinkedIn. Sendo que o que a gente tem usado como preferência e tem atingido um maior número aí de pessoas é o Instagram. Tá. Quando você diz em maior número de pessoas, Emily, você está falando de quantitativo mesmo, né? Ou de clientes específicos, né? Porque, assim, parece uma pergunta meio absurda e óbvia, mas juro que não é. É o Então, público-alvo mesmo. O nosso público-alvo de vocês. público-alvo está no Instagram, isso. E como que vocês chegaram nessa conclusão? Desculpa. Pesquisa. Eu vou questionar muita coisa, tá? Para poder para conseguir ter o máximo de contexto possível para poder ajudar vocês numa elaboração de uma estratégia, tá? Então, eu vou, às vezes algumas coisas para vocês podem estar muito claras, mas eu vou sempre questionar. Então, só para deixar claro aí nesse sentido. Vou precisar de contexto. Legal. Não, tranquilo. Então, vocês puxaram na base de pesquisa de campo para saber exatamente que o cliente de vocês está dentro do Insta. Exatamente. A gente tem uma lista de empresas que são disponibilizadas pela Polícia Federal. E aí a gente fez um trabalho de formiguinha aí, buscando nesses canais as empresas que estão, né? Os nomes, etc. E aí, em massa, a maioria está no Instagram. Tem muito mais facilidade de encontrar eles no Instagram do que em qualquer outro canal. Certo, certo. E o que vocês hoje têm de dificuldade? Hoje está mais nos outros canais, então a gente tem dificuldade de um alcance no LinkedIn, até porque atualmente nós temos uma página e não um usuário. Eu imagino que quando a gente tem a possibilidade de interação, ajuda muito mais do que simplesmente postar e tentar algum tipo de impulsionamento, seja ele pago, seja ele orgânico, ou enfim. E aí a gente tem um pouquinho de dificuldade de alcance em algumas redes, como LinkedIn e canal do YouTube, mas eu imagino que seja também o conteúdo, como a gente tinha conversado, são canais diferentes, que têm perfis diferentes, pessoas diferentes, a busca de interesse é totalmente diferente. Então, eu vejo que a gente tem que mudar um pouquinho a estratégia de comunicação. Então, o que a gente está vendendo em cada canal. Eu vejo que na maioria é isso, mas penso que pode ter outras estratégias que possam melhorar, sim, esse tipo de alcance. Certo. E hoje o foco de vocês principal está em trazer mais pessoas ou melhorar o engajamento? Os dois. Os dois. Os dois. Tá. Porque assim, tudo que eu vou falar para vocês aqui, ele tem um certo quê de leviano, tá? Por que eu falo isso? Porque é uma análise muito em pouco tempo, enfim, eu precisaria estar muito mais contextualizado, acompanhando o dia a dia, métricas, enfim, para conseguir ter uma base. Mas eu acho que mesmo que seja uma análise leviana,
eu vou conseguir convidar vocês a refletirem em algumas outras vertentes que acho que é importante, tá? Então vamos lá. No meu ponto de vista, o perfil de vocês ele está muito mais apoiado para ter sucesso em profundidade, não em expansão, né? Então, quando é diferente, por exemplo, de uma nutricionista, né? Então, um profissional de nutrição ele precisa de ter muito mais expansividade do que profundidade no primeiro momento. Tá? Então, acho que você está muito mais relacionado à profundidade. Profundidade é relacionamento. É gerar informação e conteúdo de extremo valor para quem já te segue. E que essas pessoas eles estejam, a gente fala, numa condição de pressão e temperatura muito mais aquecidos, onde vai dar retorno diretamente para a associação. Tá? Então, isso para mim é muito claro. E onde eu consigo esse tipo de relacionamento? Em duas redes. LinkedIn e YouTube. O Instagram, ele te dá, ele pode ser hoje o carro-chefe na questão de vocês. Mas por quê? O Instagram, ele é uma rede social mais dinâmica, né? Então, ele é mais convidativo a você interagir. Mas a interação dele nem sempre ela vai te refletir em negócios, né? Então, ela pode te dar visibilidade, mas ela nem sempre vai te refletir em negócio. O que eu sempre recomendo para os clientes escolha a rede social que você vai ser seu foco, mas esteja em todas. Todas você pode estar, mas uma tem que ser o seu foco. Se vocês acham que realmente é um Instagram, então beleza, se vai ser o Instagram, ok, nada de errado. Mas aí toda a construção do conteúdo ela tem que ser focada no que o Instagram gosta. Né? Porque é o que a gente falou, existem dinâmicas completamente diferentes. Então, por exemplo, o LinkedIn é uma rede social que ela dá muito mais tração em posts relacionados como artigos, onde tem mais ou menos 400 caracteres. Então, isso é o que o LinkedIn gosta de propagar. Então, se eu escolher o LinkedIn, então qual que vai ser a minha base de construção de conteúdo? Em cima desse formato. Quer dizer que vai ser único? Não. Eu posso daí tirar reaproveitar, que a gente fala, reciclar alguns tipos de conteúdo e aí eu distribuo em todas as minhas redes sociais. Mas a tendência é que eu não vou performar em qualidade em todas as minhas redes sociais. Ao menos que eu tenha um time dedicado para fazer formatos de conteúdo específico para cada rede social. Aí eu detenho uma estrutura muito grande. Aí você vai precisar de um parceiro para te construir uma base de conteúdo, uma estratégia de conteúdo dentro de cada rede, tá? A questão então, por exemplo, para o meu negócio, a minha rede social é o LinkedIn. Não tem o que falar, os profissionais estão no LinkedIn. E a oportunidade também está no LinkedIn. Mas eu estou no YouTube, eu estou no Instagram, a gente está no WhatsApp, a gente está no Telegram, a gente está no TikTok, a gente está no Kawaii, podcast. Então, assim, N mídias. Mas o meu foco, minha construção de conteúdo, ela vai estar para o LinkedIn. Então, o meu relacionamento está no LinkedIn. Eu respondo diariamente em torno de 130, 140 DMs no LinkedIn por dia, pessoalmente. O que isso quer dizer? Não é só postar. Eu tenho que postar, entender as interações e aprofundar o relacionamento dentro de quem se dispôs a comentar o meu conteúdo, a quem teve o interesse no meu conteúdo. Importante. Hoje o seu PJ ele está como usuário ou como página? Eu tenho as duas frentes. Aí é uma estratégia de construção de marca. Então, tudo que a gente faz é tudo para o longo prazo. Tá? A gente trabalha numa linha de longo prazo. Então, por exemplo, hoje, como estratégia, a construção da marca está apoiada na minha imagem. Então, quem vem à frente dos conteúdos, de todo o material, é a minha imagem. Então, é a minha consultoria, eu falando, eu trago tudo em cima disso. Então, isso daí é o caminho, é o input para trazer tração para a agência. Então, basicamente, você vai ver todas as minhas linhas de conteúdo que você viu aí. Então, o podcast, a entrevista que eu fiz com os players, são sempre eu que estou vindo. Então, vai ser uma construção de marca apoiada na minha imagem pessoal. Tá? Isso é uma estratégia. Não precisa ser assim para todos. Então, no caso de vocês, não acredito que isso seja o melhor formato. Tá? Mas, então, eu tenho duas páginas. Eu tenho a página de pessoa jurídica, que é a página da agência, onde de vez em quando a minha construção de conteúdo ela vai primeiro lá, então vai primeiro para aquela página, mas a grande maioria ela vai distribuída nos canais com a minha imagem dentro da rede social da agência. Tá? Então, mais para frente, o que a gente está, no curto e médio prazo, o que a gente está
pensando de uma maneira estruturada, onde também os meus colaboradores também vão construir conteúdos relacionados à expertise deles, seja de edição, seja de copywriting, seja de construção e direção de criativos. Então, cada um vai construir conteúdo em prol da agência. Então, isso vai ficar dentro é um relacionamento de partnership. Uhum. Né? Então, para quê? Para a gente saber, hoje a gente enxerga que tá tendo uma avalanche, né? Então, tá todo mundo no digital e tá todo mundo entrando desenfreado. É o movimento da paleta mexicana. Lembra da paleta mexicana? Sim. Onde agora todo mundo tá abrindo paleta mexicana. Então, as paleterias hoje não são mais diferenciais. O que tá se perdendo? Né? A questão humana do conteúdo, o relacionamento. Literalmente o engajamento dentro de um relacionamento. Então, hoje você vê conteúdos sem direção nenhuma, sem estratégia nenhuma, extremamente superficiais aos montes. Tá muito robotizado, né? Tá muito robotizado. Então, a pior coisa que tem é você cair hoje para um usuário onde você vai dar uma resposta lá, ele entende que aquilo que está respondendo é um robô. Não que seja errado, mas é menos atrativo. Entende? Então, trabalhando nessa linha, eu trabalho com interação com a minha audiência, convidar as pessoas para trazer uma base de conhecimento, utilizando a minha plataforma, utilizando a nossa audiência. Interações via DM, interações que a gente fala não é dar like, tá? Interagir não é dar like. Eu vejo muito assim, as pessoas, eu interajo, eu vou pegar clientes, estava na discussão numa call agora há pouco. Não, eu interajo em todos os conteúdos. O que você faz? Não, eu curto. Todo que vincular, eu curto. Não, cara, curtir não é like, cara, não é interação. Curtir é você puxar conversa literal. Então, por exemplo, dessa entrevista que a gente fez com a Maria Vitória, tiveram alguns comentários e a questão é a seguinte: parabenizando, legal, bacana. Aproveitando o gancho desses próprios conteúdos que estão as pessoas se dispuseram a dar parabéns. A gente puxou um gancho dizendo assim, ok, legal, que bom que você gostou, mas o que você acha que faltou? E aí, se a pessoa for convidativa, ela vai trazendo, ela vai dando DM, ela vai criando um fórum de discussão em cima daquilo. Automaticamente, a gente fala assim, transformar a audiência em fã. Se você tem a questão da escalabilidade com 200 mil pessoas, isso vai ser impossível. Não vai ser tão simples, não é uma tarefa simples. Mas no caso de vocês que é profundidade e relacionamento, então eu entendo que o empresário tem que se sentir valorizado dentro da associação e que a associação preste algum tipo de conteúdo, de interação, de plataforma, enfim, seja completamente diferencial, que ele não vai achar em nenhuma live que vai estar rodando no Instagram às 7 horas. Nenhuma daqueles monte de pontinhos vai estar falando, cara, não, isso aqui para mim não presta. O que presta é esse cara aqui. Esse cara aqui me traz um conteúdo de valor, seja ele oportunidade, visibilidade, seja ele fóruns de discussão. Então, assim, a gente sai um pouquinho do padrão do textinho motivacional que não engaja, que não gera... ele tem um visualzinho bonitinho, é legal, ok. Um exemplo clássico que eu dou, tem uma psicóloga que ela... Eu não vou falar o nome para não denegrir, enfim. Mas, assim, ela tem 280 mil seguidores no Instagram. 280 mil. Através de conteúdo de fotinho, design, embalagenzinha bonitinha. Numa live, ela não conseguiu sustentar 30. Então, assim, não faz... literalmente essa. Então, se você consegue sustentar pessoas, a live é uma ótima era uma ótima ferramenta de medição de engajamento, né? Mas agora todo mundo faz live, então acabaram de uma certa forma prostituindo a ferramenta. Mas não tem nada de errado, faz parte do jogo. Então, assim, por que eu acho que a forma de vocês trabalhar, vocês podem gerar conteúdos diferenciados dentro de ferramentas que, de uma certa forma, são as vitrines para vocês. No meu caso, na minha visão leviana, eu acredito que ainda seja o LinkedIn e o YouTube, então mais o LinkedIn ainda. O LinkedIn, ele é fantástico ainda, tá? Daqui a pouco pode ser que ele perca um pouquinho dessa dinâmica. Então, tem duas oportunidades gigantes que estão nascendo no LinkedIn. Vou trazer alguns dados para vocês. Por exemplo, o Instagram, ele já traz, assim, você construir uma audiência no Instagram já é um trabalho muito árduo.
você vai ter que gastar muito investimento financeiro, porque naturalmente ele publica em torno de 10 a 12% do que é posto organicamente. Ou seja, da sua audiência, o que você posta vem para a timeline da sua audiência em torno de 10% das pessoas que estão lá. Então, se vocês têm 900, então 90 pessoas vê o seu conteúdo. Às vezes não acha estranho, fala, nossa, eu postei aqui e só deram, sei lá, 30 visualizações, 40, 50 ou poucos likes. Por quê? Ele distribui, ele demora para distribuir na timeline das pessoas. Por quê? Ele quer que você invista no patrocinado. Então, é fato, a ferramenta já faz isso. Já o LinkedIn, ele tem uma dinâmica muito diferente. Por quê? Ele se porta numa condição mais ou menos parecida como uma sala de reunião. Pensa numa sala de reunião de uma empresa. Tá todo mundo lá. Se você falar assim, tá todo mundo no LinkedIn. Mas as pessoas têm medo de levantar a mão e falar, com medo de falar bobagem. E o que isso quer dizer? Tá todo mundo no LinkedIn, mas a demanda de produção e consumo de conteúdo ela é completamente diferente. Então tem muito mais gente consumindo conteúdo do que produzindo conteúdo, por incrível que pareça. E o que quer dizer? Isso para a plataforma é ruim. Então ela distribui muito mais conteúdo orgânico do que pago, efetivamente pago. Então se você distribuir, a chance de o seu conteúdo ser distribuído numericamente, ela vai ser muito maior no LinkedIn do que no Instagram. E a principal sacada é a seguinte: quem consegue fazer constantemente conteúdos no LinkedIn consegue ter muito mais tração, e essa tração você joga para os seus outros canais. Por isso que eu falo, escolha um canal, foque nesse canal de mídia, constrói uma audiência forte nele, e depois, se você quiser transpor a audiência para outros canais, outras vias de comunicação, aí você consegue fazer. Porque aí você começa a puxar a audiência de uma maneira, existe uma outra técnica para fazer isso, é um passo a passo, mas você consegue puxar a audiência de uma rede social para outra. Isso é possível. Só ver se a gente está começando o LinkedIn quase que agora, né? Certo. Como empresa, na verdade, né? Então, a gente criou essa página comercial, está ligada à minha página pessoal. Né? O que você faz na sua empresa, você tem essa página comercial e você utiliza a sua página pessoal para promover essa página comercial, é isso? Isso. Mas aí tem a minha estratégia, porque a agência é minha, né? Então, minha e dos meus sócios, mas a gente escolheu uma figura humana para trazer o espelho, para gerar essa questão do conteúdo e sair dessa parte fria de conteúdo, né? De colocar gráficos, imagenzinhas institucionais. Então, a gente quer realmente que ela esteja apoiada dentro da linha de um líder da empresa. Então, nos próximos 3 anos, vocês vão ver isso com muito mais frequências. Grandes CEOs vindo à frente, trazendo a sua imagem e apoiando na imagem da corporação. Então, por exemplo, já tem gente que já faz isso com excelência. Então, desde os Shark Tenders, vocês já vão ver isso. Quem faz muito isso com maestria é o Ale Costa, que é o fundador da Cacau Show. Então, existem os posts, por exemplo, da Cacau Show continuam sendo voltados à questão da venda do produto. Mas as imagens dele vêm de bastidores. Então, ele publica todos os bastidores da jornada da Cacau Show. Então, eles têm 2 linhas de estrutura de conteúdo. Então, eles têm parceiros que atribuem, que fazem a divulgação da marca, tem a qualidade da empresa e os bastidores. Agora, trazendo isso para vocês. Beleza, a estratégia deles é completamente diferente da de vocês. Então, a de vocês, eu traria num quesito o quê? Onde eu quero levar o meu cliente? Essa é a primeira pergunta. Né? O que eu quero transformar para ele oferecer dentro da rede social da associação? Por quê? Se a gente não trouxer nada de diferente para ele, qual que é a vantagem dele ser um seguidor árduo, assíduo da minha rede? Nenhuma. Você vai estar competindo com tudo. Você vai estar competindo com a live da Anitta, com o YouTube e com o Jornal Nacional. Você vai estar competindo com todos esses caras.
Mas a questão é, legal, o que eu vou fazer com que eu consiga o tempo dele? Que hoje o tempo, se a pessoa se doou o tempo, é o maior ativo que ela pode doar para você. É o tempo dela. E como que eu faço para atrair o tempo dessa pessoa? Como é que eu faço para atrair a atenção dela e despertar o interesse? Primeiro, existem algumas ações estratégicas que ajudam isso. O escassez, simetria, tem outras coisas, reciprocidade. Então, por exemplo, para vocês entenderem, hoje, a minha estratégia, eu tenho dentro da minha rede de relacionamentos da minha agência, poucas pessoas. Poucas. Se você olhar assim, a gente está construindo um case do zero. E eu estou documentando tudo. Porque a agência, antigamente, ela ficava sempre totalmente no backstage. Então, a gente promovia os nossos clientes, mas não se promovia. Qual que é a sacada? Até que o primeiro cliente falou, mas eu estou olhando o perfil de vocês, o perfil não tem nada. Não tem nada? Então, beleza. Então, vamos lá. Fica tranquilo. Agora eu vou te mostrar como é que faz passo a passo, porque eu fiz com a empresa. Então, a gente está num processo de construção. Quem olha agora, fala assim, poxa, mas não tem quantidade. Mas tudo começa do zero. Então, isso tudo está sendo documentado. E isso daqui vai ser o meu conteúdo daqui 2 anos. Minhas linhas de conteúdo, tá aqui, 1 ano tinha tanto, 1 ano fazia tanto. Mas, por exemplo, dentro da minha rede, aí a minha rede pessoal, que é o que vem crescendo, que vai puxar, uma estratégia que vai puxar a rede da empresa, na minha rede social, eu tenho os maiores players de marketing do país. Estão todos lá. Eu tenho a fundadora do Nubank, eu tenho o diretor de marketing da Gol, eu tenho o diretor de marketing do McDonald's, da Peugeot, da Citroën. Por quê? A minha rede social pessoal, ela tem engajamento. Mas para isso, eu vim construindo ela formiguinha nos bastidores onde ninguém vê numericamente. Mas daqui a pouco, do nada, esse pode ser um convidado para o meu podcast. Que esse cara vai me dar visibilidade, que essa pessoa vai me ajudar a trazer tração e multidões. Então, assim, eu preciso preparar primeiro o terreno e as vigas, para depois subir a casa. O que a maioria das pessoas faz é já começa a subir a casa direto, sem estrutura nenhuma. Entende? Então, por exemplo, como estratégia, exatamente todo santo dia, das 7h30 às 8h30, eu respondo direct message no LinkedIn. E direct message é a minha mensagem ativa, a resposta da pessoa, do lead, e depois uma contra-resposta minha. Então, assim, são basicamente 2 interações por lead. De uma resposta, assim, direta, não é copy-paste, não é robozinho, porque a gente poderia automatizar. Você clicou aqui e já cai uma resposta automática para a pessoa, muito obrigado por fazer parte da nossa rede. Não. Oi, Emily, pô, que legal, fico muito feliz por você ter aceito o meu convite, isso para mim significa muito, tal, te coloca todas as minhas conexões à sua disposição, muito obrigado. Se você, a Emily, me responde dizendo assim, o Thiago, obrigado, assim, assado, existe uma contra-resposta na Emily, do universo da Emily. Então, isso é tempo e dedicação, customização. Então, basicamente, a gente quer construir como missão que a nossa audiência seja fã da marca. Para fazer isso, tem que ter muita interação. Mas aí, no caso, no nosso, como a gente está atuando só com a página, teoricamente a gente não tem nenhum usuário aí na frente. Eu até cheguei a criar um usuário com o nome na CEP, mas não alimentei ele. Então, teoricamente, a gente realmente está só com a página. Então, para fazer esse alcance no LinkedIn, seria um marketing de conteúdo puramente exclusivo. Então, a gente trazer conteúdos de interesse para o nosso público-alvo, e aí alcançar, nesse primeiro momento, apenas com marketing de conteúdo. Seria isso? Eu trabalharia de 2 frentes. A primeira frente, sim, geração de conteúdo puramente. Esses formatos que eu falei, de embalagens bonitas e design, não são errados. O errado é só fazer isso. Uhum. Tá? Então, isso pode ser mais um complemento, mais um topping que você coloca lá no seu sorvete. Mas eu trabalharia com vocês com 2 informações importantes. Primeiro, oportunidade de informação de mercado. Então, isso é legal. As pessoas, às vezes, faltam informações básicas de mercado que não tem. Então, se vocês conseguem ter, eu trabalharia nessa frente. E a segunda frente que eu trabalharia 70% do meu conteúdo é fortalecer e trazer o meu cliente para cima do pódio. Então, quem já é associado de vocês, eu trabalharia esse cara. Apoiado 100% em cima desse cara. Como? N dias. Uma ideia poderia ser,
você tem a maioria, acredito que 100% dos associados são empresários. Sim. Ok. Esses caras começaram um dia do nada. Por que não traz uma série deles contando a história de cada um, como começou a empresa dele, como foi? Eu sei que o mercado de vocês é um ego maldito. Todo mundo tem ego. Mas legal, tudo bem. Todo mundo que tem todos os episódios com cada um, não tem problema. Os episódios não precisa ser você trazer um videomaker, um mic para filmar aquilo ali, não, é uma coisa simples. Mas onde ele vai trazer uma foto dele do começo da empresa, que com certeza alguém deve ter o registro, e lá ele conta em 400 caracteres qual foi a história dele, você publica no seu perfil. Marca ele. É uma forma de você trazer a vantagem do cara fazer parte da associação, ele vai se sentir prestigiado. Acredito que ele possa se sentir prestigiado por você estar abrindo esse caminho para ele, onde ele possa contar um pouco da história. Todo mundo gosta de contar a própria história. Todo mundo gosta. E a história, isso, por exemplo, isso é um post que o LinkedIn ama de paixão. Pessoas que põem a foto delas e se formando e contam uma história. Tanto que a maioria dos engajamentos são de pessoas que estão agradecendo por uma passagem e mostrando que estão sendo contratadas por outra companhia. Bate foto do crachá. Isso adora. Isso a plataforma adora ranquear. Ela ama. Só que o LinkedIn está com uma ferramenta nova muito importante. Por que ele é importante? Eles estão testando a ferramenta, que é o Stories. Mais ou menos parecido com o Instagram. Qual que é a sacada? Como eles estão implementando a ferramenta, eles querem que os usuários utilizem a ferramenta, o novo plugin. Então, distribuição de 100%. Onde você pôr, ele vai mostrar. A tendência é que ele sempre faça isso. Né? Todas as redes sociais elas começam assim. Desde a época lá do Orkut. Então, ele começa distribuindo 100%, ele começa a reduzir, quando as pessoas começam a entender que a dinâmica da ferramenta começam a se promover pela ferramenta, aí a hora que ela começa a monetizar. Ela diminui a quantidade de publicação, nada errado, né? Eles são uma empresa, detém fins lucrativos e precisa pagar as contas. Então, eles precisam monetizar o negócio de algum jeito. Então, eu não vejo nada de errado nisso. Mas a dinâmica é essa. Hoje, o LinkedIn, ele está na dinâmica de propagar muito mais orgânico do que pago. Quer dizer que o pago não propaga? Propaga muito. Mas hoje eu falo assim, não é necessário. Você quer investir pago? Investe no Facebook, investe no Instagram, investe no YouTube. Que esses caras hoje só pagam. Mas o LinkedIn, de forma alguma. Ainda não. Não quer dizer que daqui 2 meses eles não mudem a dinâmica. Mas hoje ainda dá para ranquear desse jeito. Para dar visibilidade a essas páginas, na verdade eu nem uso o LinkedIn, eu tenho não sei quanto tempo e não usava. Eu tenho copiado essas postagens comerciais e feito referência às páginas, entendeu? É uma das formas que eu estou utilizando. Mas talvez a gente tenha que ter essa pessoa de imagem, né? Como você é da sua empresa, né? O nosso é um pouco mais delicado, que o nosso é uma entidade sindical. Então, sim, eu teria que pensar como que seria. Eu estou fazendo, na verdade, um papel de divulgação através do meu LinkedIn, mas não é exatamente, eu não sou a imagem nem da Finalist, nem da Finalist Negócios, né? A gente teria que repensar esse formato, talvez, para o nosso setor. No mercado de vocês, eu acho que seria interessante esse garoto propaganda ser o próprio cliente, o próprio associado. Não de uma matéria Entende uma coisa, gente? Isso é muito importante. Não numa matéria de promoção de venda. As pessoas erram muito nisso na estratégia de comunicação, onde eles diretamente falam assim, me segue aqui, eu vou fazer... Eu acabei de dar uma bronca num cliente que ele fez um post lá de uma live, onde o tema da live é exatamente a venda do produto dele. Quase que me descabelei quando vi aquilo. As pessoas não querem saber disso, as pessoas não têm interesse nisso. Elas querem exatamente o destino, mas você tem que entregar o veículo. Você vende o destino, entrega o veículo. Exemplo, ninguém quer abdominal, ninguém compra abdominal. Você fala assim, vem cá, vem comprar o abdominal aqui e tal, vai ser legal. Ninguém vai comprar. Eles querem a barriga de tanquinho. Então você vende a barriga de tanquinho e entrega o abdominal. Entende? Então, quando eu falo para vocês utilizarem os clientes de vocês como vitrine, como garoto propaganda, dá a visibilidade para eles, não é para que eles vendam o produto deles. Vem cá, utilize aqui a melhor empresa de seguro de
sei lá, é a VUT, porque nós, não é isso. Cara, me conta um pouquinho da história da sua empresa. Como que começou a sua empresa? E deixa eles falarem. É uma autopromoção? Sim, mas não é uma promoção de serviço. É de brand, é trabalho de marca. Então, aí eu estou trabalhando num nível mais estratégico para dentro da organização de vocês, dentro da associação. Eu trabalharia primeiro nessa frente. A segunda frente é, legal, quem é um cara ferrado de mercado que a gente consegue trazer para bater um papo na Finavist, que vai ser interessante para só associados assistirem. Pô, vai ser um Ricardo Amorim, que é um cara, tô chutando, tá, nomes. Vai ser o presidente, o CEO da Isinvest, ou da XP, ou sei lá, o Guilherme Boschimol, alguém que vai trazer um puta de um interesse, só que, você quer assistir a live desse cara? Então, é só para associados. Então, aí eu começo a gerar todo o interesse dos outros empresários a se associarem. E é a vantagem para quem está dentro. Então, acho que isso é um caminho. Se vocês falarem especificamente de dados de mercado para quem não quer ouvir, não vai funcionar. Não vai funcionar. Profundidade de relacionamento. Como que eu gero relacionamento? Primeiro, eu gero uma experiência para o meu cliente. Do começo ao fim. Então, se a pessoa entrar, ela vai ter que ter toda essa experiência, diariamente. Como vocês podem fazer isso em matéria de conteúdo? Tudo que vocês fizerem que seja terra neutra, pode ser informação, pode ser de alguém daí do time, o time agradecendo, como é que é os bastidores. Se isso for, pelo amor de Deus, se isso for transparente e ético. Não estou falando que a associação não é ética, mas tem muita gente que força uma situação. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Tem que ser totalmente verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Que aquilo aconteça, que aquilo foi uma ação que aconteceu, que aquilo foi transparente, bom, isso vai para a rede social. Isso vai para o daily diário. Mais ou menos nesse caminho. Eu trabalharia nessa linha se eu fosse vocês. Se eu tivesse com as cartas de vocês, eu trabalharia nessa linha. Eu iria, de novo, subir o meu cliente no pódio, os atuais, para que ele entenda como que ele vai fazer isso, ele vai contar a história dele, vai falar das dificuldades, porque hoje criou-se um romantismo sobre o empreendedorismo, que todo mundo acha que empreender é a melhor coisa do mundo, então tem que chutar meu emprego e sair empreendendo, que não é verdade. Tem nada, é hard work, é trabalho árduo pra cacete, é dor de cabeça, é fiscal, é uma pancada de problema. Para ele me contar como é que ele passou a jornada dele, qual foi o pior momento, o melhor momento, e fazer isso com todos. Se a gente parar para pensar, hoje vocês estão com quantos associados? Não, nossos associados são os sindicatos, né? Na verdade. Então, são 29. E a gente tem uma diretoria, que são 53. Eu acho que a gente poderia utilizar também a diretoria. Muito, muito. E aí também as empresas que estão mais próximas de nós, que na verdade não são nossos associados diretos, são os associados dos sindicatos. Mas a gente é uma cadeia, né? Então, eu utilizaria talvez primeiro, porque a gente já está fazendo, por exemplo, em termos da federação, uma palavra do presidente do sindicato, no giro nacional. Então, esse é um... Mas a gente poderia focar também, talvez isso que você está falando, né? Mexer um pouco com o ego deles, né? De onde eles começaram, como é que está indo, qual é o pior momento, e fazer pequenas contribuições deles como talvez os diretores. Depois a gente ir para as empresas que a gente tem melhor relacionamento. Talvez isso. Não sei, eu estou pensando aqui, né? Sim, total. Gente, no conteúdo de vocês, independentemente qual seja a linha, tenha 3 coisas. 3 coisas, são 3 ingredientes importantíssimos. Não pode faltar em nenhum conteúdo, nenhum. O primeiro que é Big Idea. Então, qual que é a ideia que vocês querem trazer? Então, criar uma ideia por trás daquele conteúdo. Então, o que a gente fala de Big Idea você pode trazer uma associação de algo completamente fora de contexto, mas no final você fecha dentro de um contexto que traz um resultado incrível. Exemplo, eu tenho um cliente que é uma psicóloga, que ela também está fazendo lançamentos. Então, a gente trabalhou com Big Idea o seguinte, dentro dos conteúdos dela, ela tem uma linha que é muito forte sobre perfil comportamental. Então, o que a gente está trazendo? Analogias de personagens que estão fazendo sucesso dentro das séries da Netflix. Então, por exemplo, Casa de Papel, Odd Country, Black Mirror, qualquer outra série nesse sentido, para explicar um conceito por trás daquela personalidade. Então, ela analisa a personalidade da Netflix, de um seriado. Então, isso é uma Big Idea por trás.
Segundo ponto que não pode faltar, história. História engaja. Então tem que ter uma história. E dentro dessa história entra o terceiro importante ingrediente, que é a jornada do herói. Então quando a gente fala para trazer as pessoas para contarem a sua história, é porque ela vai ter história, ela vai ter especificidade, ela vai ter a jornada do herói. Ninguém consome isso. Faz parte dos roteiros de Hollywood há muito tempo atrás. Seria muito simples se o herói já fosse lá e resolvesse o problema em 10 minutos e mostraria que seja fácil. Não, ele tem que perder, ele tem que perder a mocinha, ele tem que ir na lama, ele tem que ser acusado de tudo, tem que ser injustiçado. Para lá ele vai no final e transforma tudo aquilo legal. Então essa jornada do herói, ela engaja muito. Então, quando a gente tá... Oi, pode falar? Não, pode terminar. Não. Então, quando a gente está falando dessa questão da jornada do herói, é exatamente isso. Ele vai falar como ele começou. Putz, eu comecei a minha empresa, não tinha nada. Começou do zero, usei o cheque especial da minha esposa, assim, assado. Comecei com 2 funcionários. Hoje, poxa, eu lembro dos 400 que eu tenho hoje, dos 1.000, 2.000 que a gente tem hoje. Mas durante esse período eu falei 3 vezes. Então, ele vai contando as dificuldades do dia a dia. É a jornada do herói. Ninguém quer saber de um cara que fala assim, eu tava andando na rua, achei lá 10 mil reais, me deram 10 mil reais, comecei o negócio, logo prosperei, agora sou milionário. Você fala, que porra. Desculpa, tá? Então, assim, perde a emoção. Ela precisa ter essa emoção por trás. E quando conta a história, ela engaja e a Big Idea por trás, ela também facilita demais dentro do conteúdo de vocês. Ajuda demais a que aquilo gere engajamento e as pessoas até... quanto mais interação, obviamente, a plataforma entende que aquele conteúdo ele é um conteúdo relevante e ela vai propagar muito mais. Isso funciona de todos os meios. Trabalhando agora para a questão dos sindicatos, gente, vamos trabalhar com sindicatos, vamos ver quais são as dificuldades desses caras do dia a dia. A questão operacional do sindicato, às vezes as empresas acham que o sindicato é um câncer que tem que pagar obrigatório, não vê valor, não entende a dinâmica por trás. Não entende as dificuldades. Pô, trazer as dificuldades para que eles entendam. Para que a pessoa veja, vamos valorizar a nossa jornada do herói. Então, trabalharia nesses 3 ingredientes importantíssimos. Precisa ser só esses 3? Não. Vocês podem colocar quantos ingredientes vocês quiserem, mas esses 3 não podem faltar em basicamente nenhum conteúdo. Ana, essa parte que ele falou da história, de como começou e tudo mais, não é a parte que a gente faz da coluna Gente da revista, só que a gente coloca ela dentro da revista. A gente poderia utilizar de outro método, não tem aquela coluna Gente, a maioria deles já contam toda a história. A gente tem a nossa revista Fenaviste tem uma parte coluna Gente. A gente seleciona alguns diretores, fundadores da federação, e eles contam a história. A gente faz isso já há um tempo, a gente só utiliza dentro da revista, né, Ana? Acho que a gente nunca colocou em outra rede. E agora também a história de vida, que a gente tem dado mais foco na revista. Mas a revista é uma coisa 3 vezes ao ano, né? Então, na revista a gente teria mais rapidez e eu acho que a gente conseguiria isso de uma forma bem positiva até. Legal. E é importante, Natália, Ana, a gente não editar muito. Edita sem editar. Cuidado para durante o processo vocês não matarem a jornada do herói. O herói precisa se ferrar. Ele precisa mostrar que não foi fácil. E o não foi fácil é a primeira coisa que você vai ter que trazer dentro do seu conteúdo. A gente fala que o ser humano aprende por 2 coisas, pela dor e pelo amor, né? Então, pelo amor muito menos do que pela dor é muito mais. Né? Então, a chamada do conteúdo pode ser uma headline com aí o Big Idea dizendo assim, no começo da minha empresa, se eu tivesse me falado isso, eu não teria fundado, não teria começado. E aí ele começa a história do herói por trás daquela headline, onde headline é o título, tá? Onde a gente vai contar o porquê dessa Big Idea e chegar num final. Então, cuidado, porque às vezes quando a gente trabalha em modal de revista, né, de reportagem, às vezes o modal ele está muito apoiado na linguagem institucional. E institucional não vende. Tiago, eu vejo, assim, porque são 2 instituições diferentes que temos hoje na Fenaviste. Eu vejo que para o Inacep, para a parte de negócios, Fenaviste Negócios,
Quando se fala nesse herói e ele como um associado, ele não engaja tanto como na Fenavish, porque a Fenavish, ela querendo ou não, tem mais uma pegada política, enquanto que o INACEP ela é voltada para negócios. A não ser que esses heróis sejam vocês parceiros. Então, pegar o parceiro como um canal de autodivulgação, mas contando uma história. Exatamente. Esse é o momento do pedestal, que você vai colocar o seu parceiro dentro de um palco, e aí quem vai proporcionar toda a construção do pódio, o troféu, o champanhe, são vocês. Mas ele que vai estar lá em cima sendo valorizado, sendo aplaudido, justamente por um feito heróico que ele fez. Mais ou menos nessa linha, tá, gente? Não quer dizer que isso precisa ser uma verdade absoluta, mas eu acho que ela é muito mais convidativo a trazer resultado. Por exemplo, eu também mentoro algumas pessoas dentro do LinkedIn, os profissionais eu mentoro. Eu estou mentorando uma engenheira de meio ambiente. Ela conseguiu se realocar em um dia, com um único post que ela fez. Onde o post era a foto do diploma dela, ela segurando o diploma dela em primeira pessoa e no fundo a faculdade onde ela fez mestrado em Mariana. Esse post deu mais de 19 mil propagações no LinkedIn, onde ela contou quanto foi difícil ela se formar, fazer o doutorado dela, mestrado dela, e o quanto que esse mestrado mudou a vida dela. Ela teve a jornada do herói, ela teve uma história, um big idea por trás, que é a foto. Esses 3 elementos deram para ela 19 mil publicações e rendeu para ela 5 entrevistas seguidas em 5 empresas diferentes. Então, assim, quando a gente trabalha nessa linha de tirar um pouco o que de tirar essa instituição pesada que é o que tem, eu sei que eu estou trazendo insights para vocês que nem sempre são do mercado de vocês, mas se você olhar só o mercado de vocês, outras associações, eles vão fazer exatamente igual vocês estão fazendo. E ninguém tem o que de diferente. E aí você não acaba trazendo. Então, por exemplo, o João Branco, que é diretor de marketing do McDonald's, nas redes sociais dele, ele posta N coisas diferentes e ele está construindo junto com o McDonald's. Ele só tem stories relacionados ao McDonald's entregando lanches para N segmentos que estão trabalhando, dando duro na Covid. E é incrível o nível de engajamento. Então, esse nível de engajamento dele, pessoa física, às vezes supera o institucional McDonald's. Tamanha necessidade hoje da humanização dentro da rede social. Então, isso está mudando muito. Um outro exemplo, a Renata, que é diretora do Outback, os posts dela estão muito mais trazendo muito mais visibilidade do Outback. O Outback fez uma ação que gerou um engajamento ferrado, que eles doaram os ovos de Páscoa que eles iam vender nos pontos de venda. Não sei se vocês viram isso. Eles iam vender durante agora a Páscoa, mas como as lojas estão fechadas, eles pegaram esses ovos e doaram para pequenos comércios, pequenos mercados de bairro, para que eles pudessem vender os ovos e ajudar a monetizar um negócio que estava indo para água abaixo, fortalecendo a economia local. Sacada fantástica. Pode ter sido totalmente orquestrada, mas o que aconteceu? Isso deu uma repercussão inteira em rede social e jogou a valorização do brand do Outback lá para cima. Saiu um ranking das 50 marcas mais lembradas durante o Covid-19. Se vocês quiserem, eu passo o ranking para vocês. Conhecem a Natália Arcuri? Já ouviram falar da Natália Arcuri, do Me Poupe? O Me Poupe está entre as 50 marcas mais lembradas. Tá, que raio de informação é essa? Que importa? Ela ficou na frente da Samsung, da Nike, que eu lembro assim de cabeça, Burger King. Qual que é o orçamento da Natália Arcuri com o canal dela do Me Poupe versus essas 3 big marcas? Só que a diferença é que ela está gerando conteúdo de extremo valor dentro da audiência dela. É outro nicho.
Mas a gente fala assim, para você trabalhar lembrança, trabalhar brand, trabalhar marca, trabalhar engajamento, não dá para vir com informação fria. Não dá para vir com newsletter, não dá para vir não estou criticando, tá, gente? Só estou realmente posicionando. Não dá para vir com esse tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo vocês não vão conseguir. Não vai funcionar. Vai ser mais um que, tipo assim, legal, também tem rede social? Tem rede social. Tem rede social. Então, quando a gente fala de aquecer, é justamente nisso, trazendo num toque mais humano. E eu acho que se vocês trazerem o parceiro de vocês como vitrine, na verdade, esse já é o cliente atual de um dos caminhos, né? Então, nada melhor do que o seu próprio cliente para falar bem da sua marca. E como que eu faço ele falar bem da marca dele, da sua marca? Trazendo literalmente promovendo uma transformação nesse cara. Senão ele não vai falar. Voluntariamente não vai falar. Faz sentido isso para vocês, gente? Faz. Só estou tentando aqui ver como é que vou fazer isso numa coisa mais, o formal do Fenaviche e o negócios, né? Que fala também, às vezes, um pouquinho no político. Como que a gente vai mexer isso, né? A questão, hoje, a gente pode trabalhar de duas linhas, tá? Duas linhas, eu enxergo, para contornar isso. Porque, assim, existe o ego, ponto. Existe a concorrência entre eles. Existe o ego, quem é mais, quem é menos, como é que tá mais, como é que tá menos. Ok. De duas, uma. Ou a gente ignora, literalmente, tipo, dane-se. Se você vai se sentir, sei lá, insultado porque você não foi o primeiro episódio da série de Conte a Sua História, dane-se. Então, vai reclamar com a sua mãe. Briga pelo que é seu. Que não recomendo muito isso. Mas o que eu recomendo também é a gente trabalhar numa linha dizendo assim, gente, a gente sabe que todos os nossos clientes são importantes. Ponto. Todos. Todos vocês são importantes. Legal. Só que a gente precisa começar pelo primeiro. Então, primeiro não foi porque ele é literalmente mais importante pra gente. Ele foi o primeiro porque ele simplesmente é o primeiro. Alguém precisa dar o tiro de saída. Mas todos irão passar por esse processo. A gente quer ouvir a história de todo mundo. Foi sorteado, qualquer coisa nesse sentido. Isso em histórias de bastidores. Isso não precisa vir à frente do conteúdo de vocês. Mas é deixar claro o posicionamento para o cliente. Eu recomendo essa alternativa do que simplesmente ignorar e deixar eles se matarem. Que afinal não é interessante para vocês. Isso pode gerar um haterismo maior e aí o tiro sai pela culatra. Faz sentido? Eu estou aqui abrindo o perfil de vocês aqui no... Vocês têm consultoria parceiros, realização, tá, 14, 2, 22, 3. Aonde você está abrindo? Eu estou abrindo vocês primeiro no Insta. Tô olhando o perfil tô na negócio, na Fenaviche Negócios. Legal. Tá aqui, ó. Peixoto, bom dia. Aqui, vai pipocando. Um monte de meus DMs do LinkedIn, eles vão publicando aqui um monte, vão caindo um monte na minha timeline aqui, eu vou ficando louco. Beleza. Então vamos lá, agora eu vou procurar vocês aqui no LinkedIn. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. LinkedIn a gente começar agora, moça. Tá. Não, sem problemas, vamos lá. Eu acho que deve ser... É engraçado, né? As pessoas, elas têm a questão de ter vergonha de falar assim, nossa, mas eu tenho 2 seguidores, eu tenho 3 seguidores. Porra. Bate uma foto disso e depois você põe num quadro dentro da sua... Quando você chega a 10 mil, a 5 mil, faz um quadro e põe lá no meio do escritório de vocês. Olha de onde a gente veio. Essa jornada do herói. Ressentimentos, ok, legal. Temos aqui... a gente vai precisar melhorar isso aqui. Tá. Orçamento para marketing vocês possuem?
Dá para negociar. Tá. Não tô falando nem para vocês fecharem nada comigo, não, tá? Eu também preciso saber o que vocês conseguem investir hoje e não é investir Porque são duas coisas. A Fenavit Negócios, é mais fácil a gente liberar o dinheiro, mas não pode ser também uma quantidade muito grande, e a Fenavit é mais complicado. Então, depende de... eu acho que a gente vocês poderiam fazer, dependendo da série, fazer escolher 5 caras ferrados de mercado, independentemente do mercado de segurança. Independentemente dele. 5 pessoas. Não precisa ser big players, por exemplo, sei lá, a Bílio Diniz. A Bílio Diniz não vai responder a gente. Mas eu pegar uns 5 caras bons de mercado, que estão num top aí que está na obscuridade. Então, por exemplo, se você entrar lá, eu exemplifiquei o João Branco do McDonald's. Se você olhar no LinkedIn, no Instagram, ele tem 800 seguidores. Ele é o diretor Latam de marketing do McDonald's. Tem 800 seguidores. Pessoa completamente acessível. Ninguém faz ideia disso. A diretora de marketing da Gol, linhas aéreas, é a mesma linha. Ela está na minha rede pessoal. E ela tem, acho que 900 e pouco. São pessoas que elas dirigem grandes impérios, mas elas trabalham no backstage. Legal. O que eu faria? 5 pessoas, pegar essas 5 pessoas e convidaria eles para fazer uma live pelo canal de vocês do Instagram, dessa vez. A gente dá uma impulsionada no Instagram, que já está mais adiantado que o LinkedIn, e aí a base dessa informação que for gerada, ela vai ser fatiada, né? O conteúdo raiz a gente vai fatiar em conteúdos Nutella, são conteúdos menores de 30, 40 segundos, e aí esses caras a gente vai postar no LinkedIn e vai marcar essas pessoas, beleza? Porque lá elas têm mais relevância que no Instagram. Por que eu falei da verba, tá? Do orçamento? Fala para elas que você vai convidar elas para fazer uma live de 30 minutos, onde lá as dificuldades de mercado, falar alguma coisa relacionada ao que a empresa delas está fazendo para atrair demanda. E, em troca, você vai fazer uma ajuda, sei lá, uma ajuda em marmitas, entregar em marmitas, alguma coisa. Esse valor de cachê simbólico, vocês vão entregar em marmitas para determinadas pessoas que estão precisando. Independentemente de ela aceitar ou não o convite, vocês vão destinar essa verba específica para ajudar essas pessoas. É um convite para que elas venham fomentar isso, ou fala, dou o dobro. Então, ó, a gente vai pagar R$1.000 aqui hoje em cesta básica, mas se você vier, eu pago 2.000. Põe a mão no meu bolso, pago 2.000, se você vier aqui falar um pouquinho com a gente. De uma certa forma, eu saio do quesito comercial, de cachê, visibilidade, marketing, imagem, direito autoral, caramba 4, onde já vai falar sobre um assunto específico, que nem pode ser sobre cultura, o que for, e em prol, você fala assim, ó, beleza, a gente vai publicar isso na nossa rede social, tem alguma coisa contra, alguma coisa nesse sentido, aí é questão de negociação. Se ela falar não, não tem problema. Quem tiver lá vai ficar na live dessa pessoa, ela vai ficar intrigada por que está falando com a Fenavit. Por que esse player está conversando com a Fenavit? E vai começar a entender, vai começar a seguir. Eu trabalharia pessoas que já têm esse quê de solidariedade, que já podem ajudar. Naturalmente já podem ajudar. Tem alguns... É só a gente acompanhar os diretores, os CEOs, que já estão fazendo live por si só, cada dia com uma pessoa. Então, já é um primeiro indício que essa pessoa estaria propícia a vir a conversar com a gente. Por quê? O argumento que você pode falar é exatamente assim, ó, a gente tem que, não é uma mentira, é ético, é transparente, é verdade. Eu tenho, sei lá, abaixo da minha cascata, né, que eu tenho os sindicatos e tenho as empresas, abaixo da minha cascata, eu tenho aí pelo menos 100, 150 empresários que estão desesperados e não sabem o que fazer. E eu quero que a nossa ideia é ajudar esses caras. Só que para te trazer aqui, eu não posso te pagar um cachê de R$50.000. Mas eu posso ajudar em 2.000 uma instituição de caridade de crianças assim. Então todo mundo ganha, uma relação ganha-ganha, onde o seu seguidor ganha, a pessoa que está promovendo ajuda e uma instituição também ganha. É uma ideia, tá, gente? Não precisa ser
seguida. É um insight que eu digo a gente começar a fazer abordagens diferentes para trazer pessoas legais e aos poucos eu ir guinando a minha rede social em matéria de quantidade e engajamento. E todo mundo que comentar, na mão, na unha, a gente vai adicionando e vai relacionando. Pô, legal, gostou, que bom que você gostou que a gente trouxe, sei lá, aqui o Abílio Diniz, foi bem legal, né? É um player bacana. Quem você gostaria de ver aqui também no nosso canal? Ah, fulano, ciclano. Ideias vão vir. Ou perguntar para o próprio parceiro. Gente, tem algum cara de mercado que vocês gostariam de trazer para conversar aqui com a gente? Seria bem interessante. Que aí, naturalmente, vai participando, naturalmente, isso vai dando visibilidade. Mas cuidado para não focar na desgraça, foca na solução. Tem muita gente só falando da desgraça da Covid, do mercado que está afundando, de ações que despencam na bolsa. Não. Traz case diferente. Um exemplo maluco. Gente, é um brainstorm aqui, de novo, é leviano, mas são coisas que eu acho fantásticas. Teve teve na Pequenas Empresas Grandes Negócios. Um dono de uma barraca na feira de peixe. Esse cara, uma barraca de rua, esse cara, durante a pandemia, aumentou o faturamento dele em 45%. O que ele fez? Ele teve que contratar mais 5 funcionários. O que ele fez? Ele começou a entregar peixe delivery. Ele entregou peixe delivery e focou os cortes, os tipos de peixe em peixes focado em culinária japonesa. Então ele já deixava todos os peixes cortados, bonitinhos, limpos, para quem quiser fazer sushi na sua casa. Ele aumentou em 40% o faturamento dele normal. É um case de empreendedorismo. Traz empreendedor para falar de empreendedorismo. Às vezes o cliente de vocês, o parceiro de vocês, ele está precisando se reinventar. Está precisando fazer alguma abordagem diferente para ter ou para sobreviver ou para prosperar no mercado. Se ele fizer do mesmo jeito, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, trazer, às vezes, alguns insights, coisas diferentes fora da curva, big idea, e entregar um conteúdo bacana por trás. Um cara desse daí não custa nada para trazer para conversar. Faz uma lista. Eu montei para agência, eu montei 2 pilares de convidados. São mais de 130 pessoas que eu quero trazer para conversar com a gente. Tem os convidados de tração, que tem um nível de gerenciamento abaixo do guarda-chuva deles médio, e tem os big players. Um big player que está para conversar com a gente é o presidente do Google. Se eu conseguir trazer o presidente do Google da minha casa, aqui trabalhando da minha sacada, só na base do relacionamento e engajamento, porra, fantástico. De graça, sem pagar nada. Só para deixar ele contar a história dele. E automaticamente, óbvio, que tem um interesse por trás. Vocês vão querer questionar quem é que está trazendo o presidente do Google para conversar comigo. É assim que a gente vai trabalhando, um trabalho customizado. Então, para vocês, eu acredito que esse seja o melhor formato. Profundidade, não direta expansão. Não direta expansão. Porque senão eu poderia falar para vocês, gente, tem comunidades do Facebook de vigilantes, de empresas, empresários, microempresas, que tem 50 mil pessoas reunidas. Pede para entrar naquela comunidade, começa a dar like e colocar os anúncios de vocês lá. Vocês vão trazer um monte de lead, sem engajamento nenhum. Que não vai funcionar. No final da conta, esses caras não pagam a conta. No final, o sindicato, a associação não cresce. O cliente de vocês não tem resultado, mas numericamente é lindo. Numericamente é lindo. Ideias, gente. São só ideias. Tá fazendo. Vocês vão falando, Thiago, isso aqui acho que faz sentido, isso aqui acho que não faz sentido. É insanidade mental. Tudo isso faz parte. Certo? Tá um silêncio absoluto aqui, agora não tô ouvindo ninguém. Tá pensando. Você tá falando e a gente tá pensando já. Hoje, assim, eu vou falar um pouquinho da Prenavist, né? Certo. Vou tirar aqui rapidinho para você entender melhor. Tá. Eu e o Luiz e a Ana estão meio que cuidando das redes sociais da federação.
E hoje, assim, eu vejo que eu converso muito com o Luiz, que é nosso jornalista, o que eu vejo muito de dificuldade é porque, assim, nosso público-alvo, que seria os diretores, os empresários, eles não são muito adeptos a esse tipo de tecnologia, entendeu? Então, assim, a gente, igual a Ana falou, a gente criou um vídeo, né, chamado Giro Nacional. E aí, eles fazem, a gente convidou os presidentes de sindicato para eles poderem fazer falar como é que está o Estado, o que eles reinventaram, o que eles fizeram nessa época de pandemia. E aí, assim, qual foi a nossa estratégia? De criar esse vídeo, né, esse giro nacional, eles falando, mostrar a cara deles, né, mostrar o que eles estão fazendo, o que eles reinventaram, e também levar eles a impulsionar a nossa rede, né, a compartilhar alguma coisa assim. Só que é muito difícil, porque eles não têm. Então, assim, às vezes a gente começou a postar, assim, a gente combinou, eu e o Luiz, a gente direcionar ao YouTube, no primeiro momento, fica aquela semana só no canal do YouTube, e a gente faz a divulgação. Acho que se você entrar no Instagram da Fenavich, até no LinkedIn, você consegue ver. A gente divulga nessa rede que há esse canal novo, né? Há um vídeo novo deles falando. E, posteriormente, depois a gente leva o vídeo, tanto para o LinkedIn quanto para o Instagram, para as outras redes sociais, para ver se eles... E quando a gente posta, a gente pega a nossa página lá no YouTube, manda para eles, pedem para eles, e assim, a gente só ganha alguns likes. E eu não vejo muito retorno. Então, assim, às vezes eu fico pensando em como é que a gente cria, entendeu? Igual o LinkedIn, você falando do LinkedIn, eu tenho muita dificuldade, porque assim, o LinkedIn está amarrado em minha conta como pessoa física e da Ana, que tenho por muitos anos, eu não posto nada na minha conta física, mas eu sempre estou postando algumas coisas da Fenavich. Aí eu penso, não seria interessante eu criar o que a Emily fez, um usuário para a Fenavich, para ver se eu consigo alavancar, porque o meu público, assim, eles não têm muita rede social, assim, tem mais, assim, os sindicatos, as empresas, e aí, às vezes, assim, eu tenho uma sensação que a gente nada e não consegue desenvolver, porque eles não têm muito acesso. E quando eles têm, eles não sabem muito utilizar. Tá. Vamos lá, gente. Dois pontos importantes. A construção desse raciocínio pode ser que elas sejam, às vezes, redundantes, mas vamos lá, pegando o gancho no que você disse. 90% dos meus clientes hoje, eles não fazem o que eu falaria para fazer. E eu sei que eles não têm resultado porque eles não fazem exatamente o que eu falo para eles fazerem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque quando a gente começa a conversar, eu começo a entender que eles têm problema de estratégia de produto. O problema não está unicamente na comunicação em si, está na estratégia de desenvolvimento do produto. Então, isso já é uma falha. Então, por exemplo, na estratégia de vocês, a gente está dizendo assim, poxa, às vezes pode ser que eles não queiram, não fazem, não se sintam à vontade. Então, beleza. Vamos fazer um checklist aí, vamos ver exatamente de todos, 100%. Vamos entrar em todos os nomes e ver quem tem, qual quantidade e o que faz. E vamos estabelecer um ranking de quem é mais ativo. Quem é o cara mais ativo, nosso cliente mais ativo em rede social. Beleza, esse é o caso. Um exemplo que eu trago dois exemplos para vocês que eu acho que eles vão ilustrar bastante a ideia. Quando eu estava com o meu time há 3 anos atrás, que eu vendi minha consultoria, eu tinha uma consultoria de saúde e segurança do trabalho. A gente chegou até 57 funcionários. E eu vendi a minha participação no dezembro agora de 2019, justamente para montar a agência, que eu tinha uma outra ideia, um outro conceito. Há 3 anos atrás, eu comecei a deixar a consultoria digital. Digital em sentido o quê? Transportar em plataformas a operação baseada em aplicativos. Hoje, com a Covid, do jeito que está, a empresa só funciona e só deve estar conseguindo operar por causa da minha ação há 3 anos atrás. Eu não quero confete por isso. Os meus sócios eram 2 engenheiros completamente arcaicos. O que eu fiz? O time inteiro pensava igualzinho. Eu tive que gastar, infelizmente, uma energia enorme para criar o efeito manada lá dentro. Primeira vez que eu sentei e falei, gente, vamos fazer, tem um aplicativo assim, assado, bacana pra gente fazer a gestão, legal. Não, ninguém quis.
Não, vou fazer pelo Excel, vou fazer meu e-mail. Ok. Eu tive que escolher um funcionário que era extremamente adepto, aceitava essas mudanças. Comecei por ele. Fulano, vamos mudar? Vamos testar. Testava. Estrategicamente, as nossas conversas eu fazia no ambiente onde estavam todo mundo ouvindo. Fulano, você testou? Pô, achei incrível isso. Tá, legal. Eu comecei a plantar a sementinha da curiosidade. Fui um por um. Daqui a pouco, 2 estavam usando, 3, 4, 5. No final de 4 semanas, 4 semanas foi o tempo. 4 semanas, a operação inteira estava utilizando aquilo como software operacional. E eu testei porque fui para a Tailândia em dezembro de 2000, não, em dezembro não, em novembro de 2018 e eu consegui fazer gestão do meu time através da Tailândia por um aplicativo chamado Trello, na época. Onde eu quero chegar com isso? Muitas vezes a gente precisa elevar o nível para conseguir o resultado. Porque às vezes, dependendo do tipo de discurso que você fala, você pode estar sendo um alienígena para o seu cliente, você pode estar falando em outro idioma, ele jamais vai entender isso. Eu falo, não quer, imagina. Não, de jeito nenhum. Outro exemplo, atual. Hoje, a gente já enxerga que daqui 2 a 3 anos, basicamente, toda a onda nossa vai ser baseada em comando de voz. Voz vai ser o novo petróleo brasileiro. Então, a agência a gente já está se movimentando agora dentro do quê? Linhas de podcast. Linha de podcast é muito grande. E também a gente está desenvolvendo aplicativos para assistentes virtuais que é o caso da Alexa, da Amazon, e o Google Assistant que tem. Não sei se vocês conhecem ou já tem esse tipo de assistente. Que é um aparelhinho que você compra, põe na sua casa, nos ambientes da casa, e você começa a ter uma assistente 24 horas ali. Tudo que você pedir, ela faz para você. Por que é essa onda que a gente está trabalhando? Hoje no Brasil, acho que é 55 ou 60% dos comandos de busca do Google já não são mais feitos pelo browser digitado. Eles são feitos por comando de voz. Onde você aperta lá e você fala e o Google pergunta para o seu celular. Esse é o primeiro indício que esse tipo de coisa está acontecendo no Brasil. Nos Estados Unidos, 50% da população americana já possui dentro da sua casa assistentes virtuais. 50% da população americana. O crescimento de assistente virtual nos Estados Unidos foi mais rápido do que o crescimento do celular, do smartphone. Então, a tendência é que quando isso chegar aqui para o Brasil, vai ser no mesmo efeito. Legal, onde eu quero chegar com isso? A agência, a gente desenvolve aplicações para esses assistentes, onde, na verdade, a gente gera uma informação e essa informação ela vem com o trabalho, com o label, com o brand da minha empresa. Então, lá, por exemplo, você pode chegar e falar com um assistente virtual, chamar e pedir quais são as notícias do dia. Então, as notícias do dia de hoje, ela vai te falar quais são as notícias do dia e vai te falar quem foi a pessoa que patrocinou essa notícia, que deu esse aplicativo. Então, ela vai falar, 9 Digital, as notícias de hoje. Aí eu vou falar de notícias de tecnologia. Exemplo. Então, esses são os próximos inputs que você vai conseguir fazer na sua marca dentro de lugares. Onde eu quero chegar com tudo isso? Hoje, eu preciso fazer minha aplicação, eu preciso levar minha assistente virtual para o meu cliente e explicar para ele o que é isso que está acontecendo. E falar, cara, tu quer ser a primeira empresa de segurança do país a ter uma aplicação na Alexa ou no Google? Aí ele entende. Então eu tenho que trabalhar tudo, fazer toda uma ação por trás, gerar uma base de informação, elevar o nível do meu cliente para que ele consiga trazer. Então, por exemplo, assim, o cliente de vocês, por mais que eles não tenham, ele pode não ter um perfil no LinkedIn, ele pode não ter um perfil na rede social, no Instagram, mas a gente pode chegar ao nível de falar o quê? Cara, eu tenho que pegar na sua mão e fazer o seu perfil. Vamos faz o seu perfil, vamos dar uma aula explicativa para que é importante fazer o perfil dele no LinkedIn. Por que é legal ele ter o Instagram? Eu duvido. A maioria das pessoas tem pelo menos um perfil no Facebook. Ela sabe usar o WhatsApp. Sabe usar o WhatsApp? Então legal. Agora vamos te mostrar como é que funciona o Telegram. O Telegram é muito melhor pelo WhatsApp. Você pode criar uma rede assim, sabe? Pode gerenciar o seu time.
Então, por exemplo, se a gente começar a dar inputs nesse ponto, pegar uma cobaia, que já é um pouco mais madura, que ela entende um pouquinho mais, e utilizar ela como case para propagar o efeito manada, eu consigo elevar o time e aí eu começo a fazer minha estratégia. Então, o trabalho literalmente, a associação é literalmente construir uma casa. Se o terreno, às vezes, está totalmente desnivelado, então primeiro eu vou ter que trabalhar o terreno para depois fazer os alicerces, para subir toda a parede, pôr o telhado e começar a fazer o acabamento interno. Depende de cada mercado estar num estágio. É um trabalho danado, mas eu vou te falar uma coisa. Nada paga a jornada é incrível. Você sair de um resultado e ver o final dele. O final não tem fim, nunca. Mas você vê como que foi a curva de construção. Para novas pessoas que entrarem, eles vão entender tudo isso como diferencial. Novas associações vão falar, nossa, a Fenavit entrega muito mais do que notícias do setor. Muito mais do que oportunidade de e-mailing. Nada de errado nisso. Mas a gente tem que entender que entrega muito mais. Exemplo, ontem, eu estou fazendo um lançamento de uma nutricionista. A gente está fazendo com a agência. Legal. Ela montou um e-book de receitas. Tudo isso são ideias para a gente motivar. Um e-book de receitas. A gente, vamos vender o e-book por R$19. Não, então, legal. O e-book custa R$19. Que vai lá, tem as receitas natural. Legal. O que a gente vai criar de oferta para tornar essa oferta irresistível do e-book? Então, primeira coisa, ela vai vender o e-book ao mesmo preço, R$19 inicial. A gente agregou. Quem comprar o e-book vai entrar numa comunidade no Facebook, é uma comunidade secreta que só vai estar unicamente restrita para quem consumiu esse e-book. Para quem consumir esse e-book, ele vai ter todas as bases nutricionais. Ele vai ter input, então cada vez que tiver uma receita nova, uma nova versão, a pessoa vai poder baixar gratuitamente. Segundo ponto, ela vai entrar, para quem estiver nessa comunidade, ela vai ter desafios semanais e dicas nutricionais feitas por uma nutricionista especializada em esporte. Eu comecei a criar uma série de serviços que não vão me dar trabalho, não vão inflamar ou gerar uma demanda de trabalho tão grande para minha equipe, mas torna a oferta muito mais irresistível. A pessoa fala, peraí, agora R$19 não é tão caro. R$19 por um livro de receita, hoje, caríssimo. Mas com todas essas opções, são muito maiores. Aí cria a oferta irresistível. Pode falar. Eu estava até falando hoje mais cedo com o time do Inacep, entra muito, acho que a rede social entra muito nos gatilhos de venda, né? Ultimamente a gente, infelizmente, o mercado ele não vê o gatilho de venda como meio de persuasão. E, na verdade, é puramente isso. E aí, você falando desse exemplo, acho que até, Ana, dá pra gente usar no Inacep, porque só no que você citou aí, ela está utilizando 3 gatilhos. Um que é a escassez, é limitado. O outro que é a questão social, ou seja, vou participar de um grupo secreto. E a questão da autoridade, ou seja, uma pessoa formada, uma pessoa com conhecimento, o que faz todo o processo se tornar importante. Então, acho que isso serve bastante para a gente trabalhar com esses gatilhos, que acaba gerando curiosidade e mais engajamento com o nosso produto. Total. O que você faz todo sentido, Emily. Você pegou a essência, exatamente isso. Um exercício que a gente sempre recomenda para os nossos clientes é parar um tempo, literalmente, pegar uma xícara de café, pegar uma folha sulfite e começar a escrever o passo a passo, etapa a etapa do cliente dele, etapa a etapa, frame a frame do que ele vai fazer até ele se tornar um cliente, e depois que ele se tornar um cliente, seja na venda de um produto ou de um serviço, etapa a etapa. E aí, em cada etapa, o que você vai fazer para gerar uma experiência inesquecível para ele? Inesquecível. Ele vai falar assim, uau, ninguém nunca fez isso por mim. O que vai ser? E aí, depois disso, você começa a construir seus conteúdos. Porque eles vão trazer essas experiências reais como um ponto de propagação. Como uma vitrine. Então, desde que falou assim, gente, eu vou pegar um telefone, eu vou ligar para cada um deles, a gente vai agradecer, a gente vai mandar uma cesta de café da manhã, vai fazer um post, qualquer coisa, dentro das limitações financeiras de recursos que vocês têm.
Mas pegar a experiência dele e rascunhar item a item faz todo sentido. Eu faria exatamente dessa forma. Item a item, um a um. E aí, cada um deles eu colocaria qual a experiência que eles vão ter. Isso vai ajudar vocês a também ter um direcionamento da questão de agregar ou não coisas ao serviço. Que pode também, não vai sair, obviamente, da linha de vocês, não vai sair do core business de vocês, mas são coisas que ninguém faria por ele. E aí ele sente o senso de importância, ele sente a questão da autoridade, ele sente o diferencial. Porque a autoridade, na verdade, ela não está em vocês, ela está na pessoa. Então a pessoa vai enxergar em si a autoridade, vai ver a autoridade que vocês geram para o mercado. Legal? Dúvida, gente, ainda? Massa, por mim, tá tranquilo. Legal. Maravilha, gente. Maravilha. Vocês têm mais alguma consideração? Claro que tem coisas que eu sei que vão acontecer ao longo de uma construção. Ideias vão vir, acho que dúvidas vão ficar, mas aí vocês vão mencionando, eu vou ajudando vocês nessa jornada aí. Legal? Beleza, Thiago. Obrigada aí pelo brainstorm, pelas considerações, pelo aprendizado também. Tá? E a gente vai tentar repensar na equipe formas também de ser mais atrativos. Esse setor super fácil, tranquilo, de uma de outra. Mas eu acho assim, a jornada ela é muito importante. Né? É o mais legal de tudo é a jornada. Né? Então, existem mercados que você não precisa do mercado inteiro. Né? Então, você não vai conseguir brigar com um big player que tem milhões de pessoas. Então, vamos jogar com a nossa vantagem. A nossa vantagem é que nosso nicho ele é subnichado, então ele é mais restrito. Se é mais restrito, eu consigo saber o clube de futebol que meu cliente torce. Então, uma big company nunca vai conseguir esse nível de detalhamento. Então, tem que trabalhar incrivelmente em cima disso. Tá. Legal? Beleza, Thiago. Obrigada, viu? Que é isso, gente. Obrigado, me despeço de vocês com todo carinho, te desejo a sorte do mundo. Meu contato vai estar à disposição. Se vocês falarem, poxa, a gente precisa marcar mais uma call aí para tirar dúvida agora específica sobre esse assunto, pode me chamar, a gente vai marcar, a gente vai conversar o que vocês precisarem. Legal? Tiago, obrigadão. Obrigada. Obrigada, Thiago. Tá bom? Gente, eu vou sair então aqui da call, tá? Beleza. Fique com Deus, bom dia para todo mundo aí. Valeu. Tchau, tchau.